Aquela manhã começou com um nó difícil de explicar. O tipo de pressão que não vem de uma única preocupação, mas de um amontoado de memórias mal seladas. Maya passara anos sem cruzar o portão de ferro da casa da família. E retornar para o aniversário de 85 anos da avó era como colocar seu corpo em um lugar que preservava cada rachadura do que havia doído. O telefonema de Sierra soara. Apropriado. Gentil. Com aquelas palavras comedidas que se usa quando se tenta convencer alguém de que tá tudo bem. Ela disse que haveria uma surpresa, bolo, fotos antigas, vizinhos de longa data. Disse também que a avó ficaria feliz se Maya aparecesse. Jake ouviu a proposta. Não discutiu, mas deixou escapar uma desconfiança lógica. Ordem demais para uma família que nunca foi organizada. Mesmo assim, seu amor por Rose superava o problema. O plano era simples: chegar cedo, ficar juntos, observar sem antecipar uma briga e ir embora se algo parecesse estranho. O carro seguiu por ruas conhecidas, com árvores que já não ofereciam a mesma sombra, enquanto Maya se sentia como alguém entrando em uma casa estranha, mesmo sabendo o caminho de cor. A fachada praticamente não mudara. E isso, em vez de tranquilizar, produzia um efeito estranho, como se o tempo tivesse parado em uma fotografia. O portão ainda tinha ferrugem nos cantos. A mesma corrente de sempre ainda pendia do mesmo prego, e os ladrilhos do corredor tinham os mesmos ladrilhos afundados que Rose marcou mentalmente para não tropeçar. Lá dentro, porém, a atmosfera era diferente. Um cheiro persistente de colônia barata, misturado a algo farmacêutico que não pertencia àquela casa. Havia tiras de papel com feliz aniversário, balões mal inflados, guirlandas desencontradas e uma mesa comprida, e apressadamente posta, cheia de pratos que ninguém tocava. As pessoas conversavam, mas sem a alegria que preenche os silêncios. Eram conversas triviais, frases aleatórias, sorrisos que desapareciam quando ninguém estava olhando. Jake Logan avistou 3 homens que não se encaixavam, não se cumprimentavam, não comiam nada e pareciam mais atentos às portas do que às pessoas. Maya, assim que viu a avó na cadeira principal, entendeu que o centro da festa estava em espera. Rose estava presente, mas sua presença parecia sustentada por algo que lhe tirava a voz e o brilho. Rose usava um vestido azul claro, daqueles que ela mesma cuidadosamente confeccionava para ocasiões importantes. Sempre fora sedutora à sua maneira, com o cabelo preso, num coque apertado e os lábios pintados de um rosa discreto. Mas naquela tarde algo estava estranho. Seu olhar vago, suas pálpebras pesadas, sua boca entreaberta como se as palavras não encontrassem saída. Maya a conhecia bem demais para acreditar que fosse cansaço. Aquela mulher havia cozinhado, rido e contado histórias até altas horas da madrugada de mais de um Natal. Vê-la agora imóvel, mal reagindo aos cumprimentos, era como testemunhar uma versão falsificada da pessoa de quem se lembrava. Sierra se aproximou rapidamente, com uma bebida na mão, dizendo que não havia nada com que se preocupar, que era apenas uma questão da idade. Aquela frase ensaiada fez Maya sentir um arrepio na espinha. Não era uma explicação, era uma discussão para encerrar as perguntas. Jake, enquanto isso, não conseguia parar de examinar o ambiente. Percebe a cada detalhe que parecia deslocado a ausência de fotos de família nas paredes, sempre repletas de retratos. A música quase inexistente que parava a cada poucos minutos, e aqueles convidados que ninguém reconhecia, o clima não era de festa, mas de vigilância. A certa altura, Jake deu um passo para o lado, sob o pretexto de verificar o jardim, e lá encontrou uma descoberta perturbadora. Fios saindo debaixo da varanda, desarreitadamente escondidos, como se alguém tivesse instalado um sistema de gravação de última hora. Ele gesticulou para Maya à distância, sem levantar suspeitas, e retornou calmamente. Ela entendeu instantaneamente. Algo estava acontecendo por trás da fachada de aniversário, e a avó na poltrona era a peça central de um plano que eles ainda não haviam desvendado completamente. Maya tentou se aproximar da avó para falar com ela, na esperança de encontrar ao menos um gesto de cumplicidade. Rose mal levantou o olhar, murmurou minha menina com a voz fraca, e fechou os olhos novamente.
Aquele sussurro foi suficiente para confirmar que ela estava consciente, mas presa em uma nuvem artificial, não devido à idade, mas sim ao excesso de medicação. Maya apertou sua mão, fria e trêmula, sentindo-se impotente por não conseguir tirá-la dali naquele momento. Sierra apareceu novamente, sorrindo abertamente, e colocou um copo de refrigerante na frente de Maya. Não havia afeto em seu gesto, apenas a intenção de mantê-la ocupada e distraída. Maya a olhou de cima a baixo e percebeu a tensão escondida sob o sorriso. Ela era a mesma irmã de sempre, mascarada de cordialidade, mas com veneno em cada movimento. Jake Neal, satisfeito com o que vira no galpão, fingindo vasculhar as gavetas de uma mesa lateral onde estavam as toalhas. Descobriu vários frascos de comprimidos sem rótulos claros, alguns com papel rasgado, outros com cápsulas misturadas ao acaso. Pegou o celular e fotografou cada um com precisão, sabendo que tal evidência poderia fazer toda a diferença. Voltou para o lado de Maya e sussurrou na medida certa. Estão drogando-a. O mundo dela desabou em silêncio, como se a música abafada ao fundo se tornasse ainda mais distante. Ela sentiu as pernas tremerem, mas se forçou a manter a compostura para não trair o alarme crescente, que elas não podiam mais ignorar. O pai de Maya entrou na sala com a mesma autoridade de sempre. Aquele ar pesado que impunha silêncio, mais por medo do que por respeito. Vestiu um terno escuro, formal demais para uma festa de família, e cumprimentava os convidados como se fosse o dono do lugar. Como se tudo o que acontecia ali estivesse sob seu controle. Eover Rose, na poltrona, mal assentiu e seguiu em frente, como se a presença enfraquecida da mãe fosse um detalhe menor. Maya o observava com um nó no estômago. Aquela frieza confirmava o que ela já começava a suspeitar. Não se tratava de uma festa de aniversário, mas de uma encenação cuidadosa. Jake não deixou escapar um detalhe. Um homem de jaleco branco estava parado perto da cozinha, carregando uma sacola escura. Ele não falava com ninguém, não dizia olá e não tinha a postura de um convidado. Quando ele verificava a sacola com movimentos rápidos, como se estivesse verificando se o que estava carregando estava pronto para uso. Jake tirou outra foto sem que ninguém percebesse e voltou para Maya. Ele não precisava dizer nada, pois a expressão nos rostos de ambos já deixava claro que a situação era perigosa. Rose, meio adormecida, respirava com dificuldade, e Maya sentia que o tempo começava a se esgotar. O burburinho da festa tornou-se estranho para Maya, como se todos estivessem falando uma língua que ela não conseguia decifrar. A música de fundo interrompia repetidamente, deixando constrangedores intervalos de silêncio que pareciam reforçar a tensão. Sierra andava de um lado para o outro, com o drink na mão, cumprimentando cada convidado com abraços exagerados e risadas forçadas. Quando alguém perguntava como Rose estava, ela imediatamente respondia que tudo estava normal, que a avó estava perfeitamente bem para a idade dela. Maya, no entanto, observava a avó afundar ainda mais na cadeira, como se a vida estivesse se esvaindo em câmera lenta. Se você leu até aqui, deixe um comentário me contando de onde você está nos acompanhando. É incrível ver a extensão dessas histórias. Era uma declaração de incapacidade com assinatura falsificada de Rose. O ar ficou ainda mais pesado. Não havia mais dúvidas de que o que estava acontecendo era um esquema legal disfarçado de festa, uma emboscada para roubar de Rose tudo o que lhe pertencia. Jake voltou para perto de Maya e, com uma voz quase inaudível, explicou o que havia encontrado. Ela sentiu o sangue ferver ao imaginar a própria irmã e o próprio pai falsificando a assinatura da avó para declará-la incompetente. De repente, tudo se encaixou. Os homens desconhecidos, a presença do suposto médico, os medicamentos escondidos, a atitude exagerada de Sierra. A festa era apenas uma cortina de fumaça, um espetáculo mal disfarçado para legitimar um golpe que vinham preparando há algum tempo. Maya tinha os dentes para manter o controle, pois sabia que qualquer gesto repentino poderia alertar os responsáveis pelo plano. Ela se forçou a sorrir, a se misturar aos convidados como se nada tivesse acontecido, mas por dentro a indignação a consumia. Jake,
Enquanto isso, discretamente pegou o celular e tirou mais fotos da sala, dos potes e até do suposto médico que ainda estava de guarda na cozinha. Cada imagem era uma evidência que poderia salvar Rose. Maya se aproximou da poltrona, acariciou a mão da avó e silenciosamente prometeu que não a deixaria sozinha. Uma determinação diferente brilhava em seus olhos úmidos, a de alguém que sabe que chegou a hora de encarar a verdade, por mais dolorosa que seja. O brinde começou com Sierra em pé no centro da sala, erguendo o copo e proferindo um discurso cheio de frases vazias. Ela falou da força de Rose, da união familiar e da importância de celebrarmos juntos, mas cada palavra soava vazia e sem convicção. Seu pai assentiu com um sorriso forçado, como se confirmasse cada mentira. Os convidados, alheios à gravidade do que estava acontecendo, aplaudiram sem entusiasmo. Maya observava de um canto, com o coração apertado, sentindo-se como se estivesse assistindo a uma peça em que todos, exceto ela e Jake, seguiam um roteiro perverso. Jake aproveitou o momento para se movimentar discretamente. Tirou novas fotos, capturando o momento em que Sierra brindava diante da avó praticamente sedada, e também as expressões dos homens desconhecidos, atentos a cada movimento seu. Era evidente que estavam ali para controlar a situação, não para comemorar. Maya olhou para a avó e tentou falar com ela novamente, inclinando-se em direção ao seu ouvido. Rose abriu os olhos com dificuldade e mal murmurou o nome da neta. Um suspiro que bastou para confirmar que ela ainda estava consciente. Embora presa sob o efeito das drogas, aquele momento deu a Maya a força necessária para resistir e não ceder ao medo. Jake, ciente de que a situação poderia se tornar perigosa a qualquer momento, voltou para o corredor fingindo estar em uma ligação. De lá, enviou uma mensagem rápida para um conhecido na polícia local, explicando brevemente o que estava acontecendo e compartilhando o endereço. Sabia que não podia ligar diretamente sem levantar suspeitas, mas precisava garantir reforços antes que medidas irreversíveis fossem tomadas. Enquanto isso, observava à distância Sierra e seu pai se comunicando com gestos discretos com os homens nas esquinas, como se esperassem o momento exato para agir. Maya, ao ver Jake retornar com uma expressão mais séria do que o normal, entendeu que tudo estava se acelerando. O clima na sala era sufocante. As risadas forçadas, a música quase inaudível e os olhares desconfortáveis de quem pressentia que algo não estava certo. De repente, viu o suposto médico se aproximar da cadeira onde Rose estava, com a bolsa escura pendurada em um dos braços e um movimento sutil que revelou uma seringa. O coração de Maya começou a bater forte, um som ensurdecedor em seu peito que só se acalmou quando Jake, com passos firmes, se pôs em seu caminho, fingindo uma conversa fiada para se acalmar por mais alguns minutos. O suposto médico recuou com um sorriso constrangido, guardando a seringa de volta na bolsa. Jake já o havia segurado por tempo suficiente, mas eles sabiam que não conseguiriam sustentar aquela tensão por muito mais tempo. Maya, respirando pesadamente, inclinou-se novamente em direção à avó e sussurrou para ela se segurar, que não estava sozinha. Rose piscou lentamente, como se quisesse responder, e aquele pequeno gesto bastou para Maya reafirmar sua determinação. Ela não permitiria que a levassem naquele estado. O desespero se transformou em uma força silenciosa, a de alguém que não tem mais medo de quebrar a fachada. O pai de Maya percebeu a troca de olhares e caminhou em direção a eles com uma expressão séria. Inclinou-se para a frente na cadeira, deu um tapinha no ombro da mãe com um gesto curto e, sem olhar para ela, lançou um olhar frio para Maya, como se alertasse para não interferir. Jake imediatamente se pôs ao lado dela, de pé, transmitindo com sua presença que eles não recuariam. A atmosfera ficou tão tensa que até os convidados perceberam. A conversa cessou, os aplausos diminuíram e tudo o que se ouvia era o tilintar dos copos ao pousarem na mesa. Tudo estava prestes a explodir. Jake sabia que cada segundo contava. Fingindo procurar guardanapos na cozinha, ele se aproximou novamente do suposto médico e conseguiu tirar uma foto em close da seringa e da bolsa escura. Essa imagem seria a prova definitiva de que havia uma conspiração ativa contra Rose.
Enquanto isso, Maya estava ao lado da avó, acariciando-lhe a mão gentilmente, tentando transmitir calma, mesmo que por dentro estivesse tomada pelo medo. Ela sentia o corpo inteiro tremer, mas não conseguia demonstrar. Precisava parecer firme para protegê-la. Na sala de estar, Sierra tentou restaurar o clima festivo, elevando a voz com comentários exagerados e risadas forçadas. Cumprimentou os convidados, ofereceu bebidas e pediu fotos, mas seu olhar se voltava constantemente para Maya, avaliando cada movimento seu. Era evidente que ela suspeitava de sua resistência, embora não tivesse provas para confrontá-la no momento. O pai, por outro lado, permanecia em um canto com uma bebida na mão, observando tudo com uma calma perturbadora, como se soubesse que estava no controle. Para Maya, essa calma era ainda mais perigosa do que os gestos nervosos de Sierra. Jake finalmente recebeu a confirmação que tanto esperava. Seu contato na delegacia lhe enviou uma mensagem avisando que uma viatura estava a caminho. O alívio foi instantâneo, embora a tensão ainda fosse insuportável. Ele discretamente mostrou a tela para Maya, e ela sentiu que podia respirar um pouco mais profundamente pela primeira vez em toda a tarde. Mesmo assim, não podiam baixar a guarda. Os homens nas esquinas continuavam observando cada movimento deles, e o suposto médico não havia se afastado muito. Tudo indicava que, se não agissem com cuidado, poderiam tentar tirar Rose de casa antes que os policiais chegassem. Lá fora, a noite parecia mais escura do que o normal. O ar frio roçava o rosto de Maya, e cada passo em direção à porta parecia uma batalha contra o desespero. Sabiam que estavam muito perto do fim, mas ainda não podiam declarar vitória. Os policiais chegaram minutos depois, marchando firmemente pela porta da frente. O som de botas contra o piso de madeira interrompeu abruptamente o murmúrio. Os homens que estavam parados nos cantos tentaram desaparecer na multidão, mas foram rapidamente detidos para identificação. Sierra congelou, ainda segurando o copo, fingindo surpresa, enquanto o pai de Maya mantinha uma expressão séria, como se ainda acreditasse ter o controle da situação. A sala, antes repleta de murmúrios falsos, transformou-se em um espaço tenso e silencioso. Os policiais começaram a revistar a casa. Encontraram os fios escondidos sob o galpão, os frascos de remédio sem rótulo na mesa lateral e, por fim, a declaração de invalidez com a assinatura falsificada de Rose. Cada descoberta confirmava o que Jake havia documentado com fotos. Quando interrogaram o suposto médico, seu nervosismo era evidente. Ele não conseguia explicar claramente o que estava fazendo ali ou de onde vinham os remédios. Maya, ao lado da avó, sentiu um nó na garganta ao ouvi-la dizer, com voz fraca, mas firme, que não estava doente, que havia acabado de ser sedada. Essas palavras foram suficientes para destruir a fachada que ela havia construído ao longo de semanas. Sierra tentou salvar o dia com uma risada nervosa, dizendo que tudo não passava de um mal-entendido, que os medicamentos eram apenas suplementos e que o documento encontrado não tinha validade legal. Mas os policiais a confrontaram com as fotos e comparações de assinaturas, comprovando a falsificação. O pai, por outro lado, optou pelo silêncio, estratégia que acabou condenando-o ainda mais, pois sua frieza diante da acusação era injustificável. Os convidados, confusos e temerosos, começaram a sair lentamente, deixando o quarto quase vazio. Ninguém queria testemunhar o que estava acontecendo em primeira mão. Por fim, a polícia decidiu levar Sierra, o pai e o suposto médico sob a acusação de fraude e abuso de idosos. Maya os observou serem conduzidos algemados pela mesma porta por onde ela havia entrado horas antes com tanta ênfase. Foi um momento agridoce. Ela não sentiu alegria, mas sim uma mistura de tristeza e alívio. Ver sua própria família naquela situação foi doloroso, mas ao mesmo tempo foi a confirmação de que a verdade havia sido revelada. Jake a abraçou com força, como se estivesse lhe assegurando que tinham feito a coisa certa e que, embora o processo legal fosse longo, o mais importante era que Rose estivesse segura. Rose foi imediatamente levada às pressas para o hospital. Lá, após várias horas de exames, os médicos confirmaram o que Maya e Jake suspeitavam.
Não havia uma doença que explicasse sua condição, mas sim um uso excessivo e descontrolado de sedativos. A notícia foi um duro golpe, mas também um alívio, pois significava que, com o tratamento adequado, sua avó poderia se recuperar. Maya passou a noite inteira sentada ao seu lado, segurando sua mão, conversando com ela, mesmo enquanto dormia profundamente. O simples fato de vê-la respirar sem o mesmo esforço de horas antes lhe deu alguma esperança. Naquele ambiente frio de hospital, Maya teve tempo para refletir sobre tudo o que havia passado. Durante anos, carregou a culpa de se distanciar da família, como se o término tivesse sido culpa dela. Naquela noite, percebeu que havia tomado a decisão certa ao se afastar. O que aconteceu na festa não foi um acidente, mas a prova de até onde a ambição poderia levá-los. Olhando para Jake, cochilando em uma cadeira desconfortável, segurando o celular cheio de evidências, sentiu uma gratidão infinita. Eles enfrentaram a armadilha juntos e, embora a ferida doesse, também encontraram uma força que desconheciam. Os dias seguintes foram repletos de papelada, depoimentos e visitas de assistentes sociais buscando garantir o bem-estar de Rose. Maya permaneceu firme em cada passo, entregando documentos, mostrando fotos e contando em detalhes o que havia vivenciado naquela tarde. Jake, por sua vez, organizou pastas com todo o material que havia coletado, imagens dos medicamentos, do suposto médico, dos fios escondidos, da assinatura falsificada. Cada evidência fortalecia a acusação e enfraquecia qualquer defesa que Sierra e seu pai pudessem apresentar. Era exaustivo, mas também libertador, porque cada passo legal significava afastar Rose um pouco mais da manipulação. Com o passar dos dias, Rose começou a recuperar a vitalidade. Sua voz, antes fraca e trêmula, soou clara novamente. Seus olhos recuperaram o brilho que sempre a caracterizara. E ela chegou a brincar com as enfermeiras, lembrando-as de que ainda tinha muito a ensinar. Para Maya, vê-la rir novamente foi a maior recompensa. Ela percebeu que elas não apenas haviam protegido sua avó, mas também haviam rompido com anos de toxicidade familiar que pareciam inevitáveis. Aquela noite na casa, que poderia ter terminado em tragédia, tornou-se o ponto de virada que permitiu a Maya fechar um ciclo e começar outro com mais dignidade e paz. Maya compreendeu que aquela noite havia marcado uma virada em sua vida. Ver o pai e a irmã algemados não lhe trouxe satisfação, mas sim uma amarga mistura de confirmação e libertação. Ela percebeu que não havia errado em manter distância durante todos aqueles anos. O que lhe trouxe paz foi ter defendido a única pessoa que sempre esteve ao seu lado. Rose não era apenas sua avó, ela era o pilar de sua infância e a mulher que lhe ensinou que a verdadeira bondade existe mesmo em meio à traição. Com o tempo, ela deixou de carregar a culpa do afastamento. Aprendeu que nem todas as famílias cumprem o papel que lhes cabe e que proteger aqueles que amamos pode significar confrontar até mesmo os próprios laços de sangue. Jake foi seu companheiro inseparável nessa luta, e juntos fecharam um capítulo marcado pela dor, para abrir outro onde a lealdade e o cuidado genuíno prevaleceram. Cada vez que via a avó sorrir novamente, Maya sentia que todo o sofrimento daquele dia valera a pena. Essa, no fim, foi a verdadeira vitória.